Fica comigo até o final dessa aula que eu vou te ensinar a fazer uma chemise completa, desde a modelagem até os principais acabamentos, de uma forma simples e direta. Você vai se apaixonar pelo resultado dessa peça. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Sol, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Deixa eu te explicar como é que funciona a dinâmica por aqui. Toda semana a gente tem uma aula nova, te ensinando algum tutorial, alguma aula de modelagem, de costura, e essa aula fica disponível no YouTube durante 7 dias gratuitamente. Então são 7 dias para você assistir esse conteúdo de forma gratuita. Após esses 7 dias, essa aula passa a compor a minha comunidade de costura do zero ao eu que fiz. Lá dentro existe um compilado de todo o conteúdo que eu disponibilizei na internet nos últimos anos. Desde 2018 eu venho trazendo tutoriais, aulas e dicas sobre moda e sobre costura aqui no YouTube, no canal Natália Sol. Ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre a minha comunidade? Vou deixar um link aqui embaixo que te leva direto para uma lista, para que assim que surgirem novas vagas, novas turmas, você vai ser avisado. Muito importante que por conta dessa dinâmica toda e desses 7 dias que você tem para assistir gratuitamente os meus conteúdos, que você esteja inscrito no canal e com o sininho ativo para ser avisado sempre que um vídeo novo entrar por aqui. E não custa pedir para você dar o like nessa aula, e se ainda não me segue lá no Instagram, me segue por lá. O meu Instagram é eu, Natália Sol, e tem um Instagram totalmente dedicado à costura que se chama Do Zero ao Eu Que Fiz. Eu já estou vestindo a peça que vai ser tema da nossa aula de hoje. E hoje é a aula número 1, é a parte 1 da aula completa que vocês vão ter para conseguir modelar e finalizar essa peça que ficou incrível. Nessa aula vocês vão aprender toda a modelagem dessa peça, então para isso separem o material de vocês de desenho, os papéis. Eu uso aqui o papel craft, geralmente numa gramatura média a fina. Eu nunca uso muito grosso, porque eu acho que fica muito difícil de a gente manusear, fazer as dobras e todos os ajustes. Então separem papel, separem material e a gente vai aprender nessa aula de uma forma muito legal e direta como que você vai modelar essa peça que ficou com um resultado incrível e que tem um super potencial até para você que pensa em empreender e fazer aí algumas peças para vender, colocar na sua marca. Separe também o seu molde base de blusa, que você já aprendeu em algumas das aulas aqui dentro da comunidade, no YouTube. Tem inclusive um vídeo gratuito de molde base de blusa aqui no YouTube. É muito importante que você tenha esse molde, guarde com carinho, porque a gente vai utilizar para muitas criações. É a partir dele que a gente desenha essa peça com esse caimento, com todos os detalhes que vocês vão ver. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida ou sugestões podem deixar aqui embaixo nos comentários. E se você já está dentro da comunidade de costura, o nosso suporte está atento para tirar todas as suas dúvidas. Fiquem agora então com essa aula que está incrível. A primeira coisa para a gente começar a trabalhar a nossa modelagem da chemise é você separar um papel com uma metragem grande. Esse meu tem 1,20 para eu poder trabalhar o comprimento dela, já que eu quero a minha um pouquinho mais comprida, tipo midi. Separar os dois moldes base de frente e de costas de blusa. E daí então a gente vai começar. A primeira coisa que eu fiz aqui, eu fiz uma linha reta, tá? Em primeiro lugar, uma linha reta esquadrada, então vocês sempre vão utilizar o esquadro. Eu sempre enfatizo isso para vocês. Vocês vêm aqui, posicionam o esquadro e vão traçando essa linha reta, que é a linha de base onde vocês vão começar a posicionar o molde. Vim aqui e já transferi o principal desenho aqui do meu molde base para essa linha. Posicionei aqui, ó, bem em relação a essa linha lateral. Agora, o que eu fiz? Eu transferi todas as medidas, chegando até aqui, ó, esse início da pence e esse início dessa daqui, ó. E daí eu não transferi essa daqui. Por quê? Porque agora eu não vou precisar utilizar essa minha pence de ombro, eu vou ocultar ela. Então, o que eu vou fazer? Quando eu estiver aqui, eu vou afastar a câmera para vocês verem melhor. Mas esse aqui, ó, sempre o centro de busto é o nosso eixo. Se eu fosse transferir assim, eu simplesmente viria e transferiria o desenho. Agora, eu seguro como se eu tivesse um alfinetinho aqui segurando esse eixo. E daí, com o eixo lá segurado, eu vou girar para ocultar essa minha pence
de ombro, tá? Ela estaria ali, ó, entre aqueles dois pontos que estão marcados e eu oculto e trago pra cá. E daí assim eu fico com o meu ombro reto pra poder continuar o meu desenho. Então eu venho aqui, eu já comecei a transferir parte do desenho, fiz aqui a gola, trouxe até o início dessa minha pence aqui, que é a pence de ombro. E agora com o meu molde aqui bem paradinho, posicionado bem aqui, ó, no centro, eu coloco algo pra ser tipo um eixo, pra ficar aqui como se fosse um alfinetinho de eixo. Eu posso até usar o meu próprio lápis. E daí agora eu giro o meu molde até que a linha lateral aqui dessa pence encontre com a linha que eu acabei de fazer. Pronto, daí agora eu continuo o meu desenho. Eu venho aqui, continuo transferindo esse desenho aqui, ó, a cava. E posso transferir aqui a lateral também. Até essa minha pence aqui de busto. Então, dessa forma, eu ocultei esta pence, porque eu não vou precisar utilizar nessa modelagem. Então, eu ocultei ela não existe mais aqui. E eu tenho, então, a minha linha de ombro definida dessa forma. Dou uma arrumadinha aqui, a cava está aqui e agora a gente vai, então, continuar o desenho para transformar esse molde base na chemise. Eu vou utilizar esses botões depois, a hora que a minha peça estiver pronta, eu vou aplicar esses botões. Então, ele já me ajuda a definir o tamanho que vai ser a parte onde eu vou aplicar os botões aqui no fechamento frontal. Esse meu botão, ele tem mais ou menos aqui quase 2 centímetros, então eu vou fazer 2,5 para esse botão ficar bem posicionado de uma forma legal. Se eu vou fazer 2,5, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou ter 1,25 para cada lado dessa linha aqui. Então, eu venho aqui e marco 1,25 para cada lado. Então, quer dizer que essa daqui vai ser a largura do espaço onde eu vou ter os meus botões aqui ao longo do comprimento frontal da chemise. Então, eu vou estender essas linhas em direção a todo o comprimento da peça para eu já conseguir identificar onde que vai estar posicionada essa parte. Agora que eu já prolonguei aqui, identifiquei essa parte central onde vão estar os botões e ela ficou com um total de 2,5. Agora eu vou fazer mais uma vez 2,5 para cá e mais uma linha de 1 centímetro. Então, eu vou fazer 2,5 mais 1 e vou traçar uma linha reta de novo. Então, essa daqui era a linha original, central do nosso molde. A gente colocou 1,5 centímetro, 1,25 para cada lado. E a gente ficou com um total de 2,5. Então, eu vou anotar aqui, ó, 2,5. Depois, fiz mais uma parte de 2,5 e agora uma de 1. E assim eu sei que aqui, ó, eu fiz até o desenho do botão para simbolizar que aqui é o botão e isso daqui vai ser a dobra que vai formar essa parte central bem estruturada, que ainda vai ter uma entretela desse tamanho aqui, tá? Uma entretela de 2,5 pelo comprimento que a gente deseja. Próxima marcação que você vai fazer é essa daqui. Esse aqui é o final da gola original, onde bateu aqui nessa linha de 1,25 que a gente colocou para lateral. Eu desci 1,5. Tá? Então, eu desci aqui 1,5 para essa gola não ficar tão presa ao pescoço, deixar uma peça um pouco mais leve. E agora eu vou pegar minha régua curva e vou redesenhar aqui esse decote, que agora vai ficar mais profundo. Vai chegar nesse 1,5 ali embaixo. Então, de caneta vermelha, um redesenho desse decote que tá aqui. E agora, desse ponto pra cá, eu vou esquadrar. Eu venho aqui e esquadro dessa forma, ó, usando essa linha aqui de referência. Eu coloco o meu esquadro aqui, posiciono ele bem retinho em relação a essa linha e depois eu traço uma linha reta pra lá. Então, esse aqui é o limite dessa parte do meu molde. Agora, uma outra coisa que a gente já pode fazer é pegar a nossa linha de base aqui, de ombro, e usar essa linha como base mesmo pra gente prolongar ela. Então, eu venho aqui, ó, e prolongo ela
livremente para até eu definir qual vai ser o comprimento dessa minha manga, porque vai ser uma manga morcego. Então é uma manga oculta, uma manga que vai estar grudada já com a peça. E essa linha de ombro, ela já me delimita, né, como vai ser esse prolongamento. Então eu simplesmente peguei aqui e prolonguei essa linha. Agora, tendo como base essa linha que eu estendi, inclinada, que é a linha de ombro, eu vou marcar aqui 30 centímetros, que é o que eu quero que prolongue essa minha manga morcego. E depois eu venho com a minha régua, o meu esquadro, e vou esquadrar com relação a essa linha. Então eu sempre quero um ângulo aqui de 90 graus. E daí sim, vou até fazer com lápis aqui, vou trazer uma outra linha em direção ao comprimento aqui. Deixo uma linha livre para eu fazer a próxima marcação. A gente ocultou essa pence de ombro, essa pence de busto, ela também não vai ser usada agora, né, no modelo que eu escolhi fazer, e a de cintura é opcional, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, é muito importante esse ponto para mim, porque é o ponto que delimita onde está o meu busto, então é a maior circunferência da minha peça, tem que estar aqui. E o que esse ponto também me diz é que eu não quero que essa peça seja justa, porque essa peça não é para ser uma peça justa, é uma peça mais folgada no corpo, né? Que tem uma folga de vestibilidade bem legal. Então eu venho aqui com o esquadro, posiciono ele em qualquer linha reta que eu tenha aqui para fazer um ângulo de 90 graus e traço uma linhazinha aqui para lateral. E eu quero que essa peça tenha pelo menos 1,5 aqui de folga de vestibilidade. Então eu marco esse 1,5 aqui. E assim, dessa forma, eu sei que a minha peça, ela vai ter que ter pelo menos aqui na lateral esse 1,5 aqui nessa região do busto, tá? Então, eu posso vir aqui, traço uma outra linha, pego em relação a essa linha reta mesmo que eu acabei de fazer. Deixa eu até melhorar ela, tá? Porque ela continua aqui, eu vou fazer ela bem fraquinha, só pra gente ter como base aqui uma linha reta, tá? Porque o esquadro, ele sempre precisa ter uma linha contrária à linha que eu quero fazer, né? Perpendicular à linha que eu quero fazer. E venho aqui e traço essa linha para baixo para definir qual vai ser a largura dessa minha peça, ó. Então aqui eu já defino que essa é a largura da minha peça, que é o quê? A largura do meu busto, aqui que eu preciso para ter o meu busto, mais 1,5 de folga de vestibilidade. E joguei essa medida para baixo. Agora o que eu vou fazer? Eu já defini aqui que essa é a parte da minha manga, que é onde o meu braço vai estar aqui, e eu quero que ela tenha 20 centímetros. Então, eu vou pôr 20 centímetros aqui. O meu braço, para ter uma ideia, a circunferência do meu braço nessa região do bíceps tem 30. Então, eu coloquei 20 porque vai me dar 40 e eu fico com uma manga aqui de 40 centímetros nessa região do bíceps, que me dá 10 a mais da circunferência do meu braço. Então, já fica a dica aí. Vocês podem medir o bíceps de vocês e acrescentar 10 centímetros, dividir por 2 e colocar essa medida aqui. No meu caso, ficou 20. E aqui em cima eu coloquei 30. Então, ó, 30 e 20. Agora vamos a algumas dicas aqui que já pode te ajudar nas adaptações que você quer fazer. Na minha peça, eu não vou utilizar a pence de cintura. Mas você pode depois utilizar essa pence aqui para cinturar mais a sua peça. E outra dica também, se você não quiser usar a sua pence de cintura, você pode usar uma leve entradinha que você vai fazer nessa linha, ó. Essa é a minha linha de cintura, do molde que eu acabei de passar para esse papel. Então, eu sei que a minha cintura tá aqui. E eu sei que aqui é o meu busto que eu defini, né? A minha folga de vestibilidade aqui de 1,5 centímetro a mais. Eu posso, chegando nessa região aqui, se eu quiser, dar uma funiladinha de 1 centímetro, 1,5, para eu fazer esse jogo aqui e já dá uma leve acinturada na minha peça. Eu vou manter a minha aqui nessa região e vou só abrir um pouquinho para o quadril. Eu acabei de desenhar aqui, ó, essa linha aqui, deixa eu abrir um pouquinho. Essa linha que eu acabei de fazer aqui é a linha de altura de quadril. Então, é aquela medida que a gente tira quando a gente posiciona a fita métrica lá
no topo lá do ombro, união, né, de ombro com pescoço, e a gente leva a nossa fita métrica até a altura onde se localiza a nossa circunferência de quadril. E a gente vai trazer essa linha aqui para o nosso molde, porque ela é muito importante, já que a gente está trabalhando com uma peça que é comprida, que é um vestido. Então a gente não pode ignorar essa medida. Por exemplo, a minha medida, ela dá mais ou menos aqui, ó, eu tenho que sempre considerar essa linha que está aqui no meio, tá? Não esqueçam que essa daqui é a linha original do nosso molde. Então, se o meu quadril tem mais ou menos 100 centímetros, se eu dividir por 4 vai ter 25, ele bate aqui. E se eu dei 1,5 de folga de vestibilidade na região do busto, eu também vou dar essa folga aqui na região do quadril. Então, eu vou vir aqui e vou colocar esse 1,5 em direção aqui à lateral. Daí é onde eu posso vir aqui e trabalhar melhor esse detalhe do quadril. Eu venho e dou essa leve abertura para fazer o desenho do quadril de forma correta. Venho aqui, vou posicionando aqui minha régua até de uma forma que fique bem anatômica e bem sutil, e vou trazendo aqui, ó. Então, eu abri a peça aqui na região do quadril, esse 1,5 centímetros que eu também dei de folga de vestibilidade para o meu quadril. Então, se eu dei 1,5 lá, eu também dei 1,5 aqui de folga. E agora, eu vou suavizando isso em direção a esse ponto. Deixa eu colocar melhor aqui para vocês verem. Ó, eu vou suavizando essa linha aqui, ó, a linha da cintura em relação ao ponto que eu defini, que é o final da minha manga, dos 20 centímetros que eu marquei. Eu posso fazer a mão livre mesmo. Eu venho e vou suavizando isso aqui até que eu tenha esse efeito da manga morcego. Ó, que legal que ficou. Eu vim, suavizei, cheguei na linha de cintura, ela abre um pouquinho para chegar no meu quadril e na folga que eu quero dar de vestibilidade. E agora, em relação a essa folga de vestibilidade, eu venho aqui com o meu esquadro, deixa eu dar uma afastadinha aqui, e vou levar em relação a esse ponto ali da folga de vestibilidade do quadril, eu levo em direção ao comprimento. E daí levo de forma reta mesmo, tá? E vou prolongando essa linha até o comprimento que eu desejo para a peça. Agora, vocês que querem dar mais uma cinturada para essa peça, como eu falei, vocês podem dar uma entrada aqui nessa região. Então, essa peça, ela viria, vou fazer até tracejadinho aqui, mais ou menos simulando. Se eu acrescento aqui mais ou menos 1,5 centímetros, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Levar ela aqui em direção ao quadril. E se você quer afunilar mais um pouco, você pode incluir a pence que eu ocultei aqui, a pence que eu ignorei. O que você vai fazer? Trace uma linha reta aqui, no meio da sua pence, prolongue ela um pouco mais. Aqui você vai marcar 12 centímetros. E daí, então, você vai fazer isso aqui, ó, o fechamento da pence em relação ao comprimento. Vou fazer tracejado tudo, tá? Só para simular como seria se eu definisse essa pence. Eu vou simplesmente unir com a linha da cintura e prolongo essa pence aqui em direção ao comprimento. E daí, vocês que pretendem, né, fazer mais acinturada a peça, vocês vão fechar essa pence e ela vai acinturar mais a peça de vocês. Prolonguem 13 centímetros, tá? É prolongar, marcar esse ponto e unir com o final da pence aqui, que já tá definida, que é a pence que termina na cintura. E se vocês quiserem também, vocês vão afunilando aqui, 1,5 centímetros já é o suficiente. Essa peça, ela não é uma peça que fica legal, muito acinturada. Ela é realmente para ter um caimento mais solto e uma folga de vestibilidade melhor. Agora eu fiz o seguinte, eu posicionei minha fita métrica lá no topo do meu ombro, trouxe ela aqui em direção ao comprimento e marquei 90 centímetros, lá do topo do ombro até aqui, que deu mais ou menos essa marcação aqui de 90 centímetros.
o que que eu vou fazer? Você pode fazer a sua peça toda reta, se você quiser, mas esse é um detalhe bem legal, porque você cria uma fenda e cria um conforto também nessa região aqui para você caminhar e tudo mais, a sua peça vai ficar mais solta. Então eu vou criar aqui essa fenda de uma forma arredondada. Então eu venho aqui com a minha régua curva, é muito simples. Tendo essa régua aqui, ela já vai definir o desenho que vai ficar essa fenda. E vou fazer esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe que vai começar nesse ponto que eu marquei de 90 centímetros em relação ao meu comprimento. E defino que eu quero essa parte curva aqui no final da minha chemise. Olha que lindo que fica. Então essa minha fenda, ela vai começar aqui nessa região e ela vai aqui em direção ao comprimento da peça. Eu peguei um canetão aqui e defini bem esse desenho do molde, tudo que a gente fez. Aqui já foi aquele 1 centímetro que a gente deu no momento da modelagem. E aqui sim, daí eu fui acrescentando 1 centímetro ao longo de todo o desenho. 1 centímetro aqui, 1 centímetro lá em cima, aqui e vim vindo aqui pela lateral, 1 centímetro, que é a nossa margem de costura, tá? E vim aqui acompanhando também essa parte curva aqui de baixo, que é onde eu vou ter essa fenda que vai começar aqui, nessa região. Tá? Então, ó, para vocês terem uma ideia de como era esse nosso molde inicial, que tinha como base essa linha aqui, ó, que tá a lápis, aquela gola lá em cima, eu deixei aqui de fundo só para vocês verem tudo que a gente mudou para chegar nessa modelagem. Então, o que tá em caneta mais forte é o desenho original que a gente começou a fazer, e o que tá em caneta mais fraca foi as margens de costura que eu fiz agora, tá? Posterior, após a modelagem estar pronta. Então, dessa forma, o molde da frente já está pronto, tá? Depois a gente vai usar ele para poder definir, por exemplo, o tamanho da nossa gola, que vai ser uma gola padre, que vai estar aqui, vai ter um acabamento bem legal aqui na frente da peça. E aqui eu também vou colocar uma barra, que eu pretendo fazer um detalhe, algum ponto diferente da máquina para dar um detalhe aqui nessa região. Então, aqui eu posso já pôr algumas informações, que essa é a parte da frente e que eu vou cortar 2 vezes no tecido. Aqui eu vou precisar cortar uma tira de entretela, então eu posso colocar aqui dentro, ó, 2 vezes entretela, que é a parte que eu vou precisar ter aqui para estruturar melhor essa parte, para eu fazer as casinhas de botão e pregar os botões. Agora que eu já cortei a parte da frente, já destaquei esse molde, o mais legal é que agora o meu trabalho para eu construir o molde das costas, eu já fiz todo na parte da frente, eu não preciso mais fazer todo aquele esquema de transferir o molde das costas para cá, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui o meu molde da frente nessa região daquela linha central, lembram? Que é a nossa linha de base original do molde da frente, dobro para ocultar ela, porque na parte das costas eu não tenho botão, a parte das costas vai estar toda junta, toda unida, né, os 2 lados, e começo a transferir esse desenho. Deixo um espaço lá em cima de papel e transfiro esse desenho todo igual, como ele está, pro papel de baixo. Depois a gente vai fazer as alterações que a gente precisa. Agora que eu já transferi aqui a lápis todo o meu molde da frente para esse novo papel, as únicas alterações que esse meu molde vai ter vai ser daqui para cima. Então eu até posicionei a câmera só aqui para vocês verem como a gente vai transformar esse molde que é da frente no molde das costas. Aqui, como vocês viram, eu dobrei e eliminei aquela parte dos botões, porque a minha parte das costas não tem botões. Então aqui vai ser exatamente a dobra do tecido para eu cortar essa parte das costas. Então aqui eu não acrescento nem margem de costura, tá? Aqui vai ser uma parte única e não vai ter nenhuma emenda. Aqui, óbvio, isso aqui é o decote da frente, não tem nada a ver com o decote das costas. Então o que a gente vai fazer? A primeira grande alteração
Essa linha não muda esse ponto, então a gente precisa esquadrar essa linha para cima e essa daqui também, porque elas não mudam e elas precisam estar alinhadas com o molde da frente. Então eu posso primeiro pegar essa linha aqui, que eu sei que tá bem retinha, de base, e vou criar uma linha aqui só mesmo, em qualquer ponto, tá, do meu molde, somente para eu ter ela de base. Prolongo ela um pouco aqui. É uma linha de base para eu poder esquadrar esse ponto e esse para cima, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Como essa linha aqui é base agora para mim, eu posiciono o meu esquadro nessa linha e chego naquele ponto que eu quero esquadrar para cima e jogo essa linha para cima, uma linha livre aqui para cima, e faço a mesma coisa desse ponto aqui, que é o ponto final ali da minha manga morcego. Venho, jogo uma linha imaginária ali pra cima com qualquer medida. Agora eu venho e vou afastar essa linha aqui, que é a minha linha de ombro do molde da frente, 2,5 para cima, para eu poder ganhar a altura que eu preciso ter pro meu ombro das costas, que é diferente do ombro da frente, né? Isso são coisinhas que a gente vai já aprendendo pra gente não errar nos moldes. Todo molde das costas tem uma diferença de altura de ombro. Então, a gente vem e traça essa nova linha com esse afastamento de 2,5 aqui. O afastamento você sempre mede aqui, tá? Como se você tivesse com essa linha paralela lá. E daí, então, a hora que você traçar essa linha de 2,5 afastada, ela já vai encontrar com as linhas que a gente esquadrou para cima. Então, esse é o novo ponto final do meu ombro das costas e esse é o ponto inicial lá do decote. Esse aqui é o decote da frente, então vai ser totalmente ignorado. Eu venho aqui com o meu esquadro, posiciono ele em relação a essa linha e encontro com o meu ponto final lá da linha de ombro que eu acabei de descobrir. E faço realmente essa quina aqui, ó. Porque agora o meu novo decote, que é o das costas, vai se desenhar nessa região. E eu vou descer para fazer esse novo decote, que é o decote das costas. Eu vou descer aqui 3,5. Desci 3,5, agora eu venho aqui também com a minha régua curva, posiciono e faço esse desenho. Só que aqui eu vou fazer mais a mão livre, tá? Porque a gola das costas, ela nunca vem assim. Geralmente ela é mais... Ela vem quase aqui, ó, encostadinha com essa linha lateral para formar o decote das costas. E olha como se formaria se eu colocasse a minha régua curva. Ele mataria essa parte aqui que eu preciso ter, ó. Essa parte mais cavadinha do decote. Então, usem a mão livre sem medo, tá? Então, aqui eu defini o decote das costas. E agora, como que vai acontecer aqui, ó? Essa manga... Eu vou, aqui é o ponto final mesmo, tá? E lá eu vou trazer reto. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver na câmera. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Agora eu vou esquadrar desse ponto final em relação a esse ponto aqui, porque esse ponto não muda, tá? Venho aqui e traço novamente aqui essa linha. Pronto. Então, assim eu já tenho definido o meu molde das costas do vestido, da chemise. O que vai mudar aqui? A diferença é que esse molde aqui, primeiro eu planejei todo ele e depois acrescentei a margem de costura. Esse daqui de baixo eu já transpassei ele com a margem de costura, então eu não preciso colocar margem de costura agora. Tá? Então agora simplesmente, se você quiser marcar melhor o desenho, mas já pode cortar. Você pode colocar aqui as informações necessárias, né? Essa daqui é as costas. E eu vou cortar uma vez no tecido. Por quê? Porque aqui é a dobra do tecido. Então quando eu cortar, ele já vai estar aberto e é uma vez só. É uma parte única de tecido. Agora vamos a um detalhe bem importante para você que vai optar por fazer a sua pence aqui na cintura para dar uma cinturada. Você vai vir aqui com o seu molde das costas, que é o molde base, vai posicionar aqui, deixando 1 centímetro, tá? Porque lembrando que aqui eu já tô com 1 centímetro de margem de costura.
E daí você vai transpassar para esse molde de baixo a sua pence, que é a pence que está desenhada aqui no molde das costas. Depois de transpassar a pence, você vai fazer a mesma coisa que eu simulei lá no molde da frente. Então, digamos aqui, ó, que a sua pence tá aqui. Eu vou só simular para vocês, tá? Digamos que a sua pence tá aqui, nessa região. Você vai pegar dessa linha para baixo, vai colocar 13 centímetros em esquadrado e você vai continuar essa pence aqui. Então, você vai ter uma pence aqui nas costas também, que você vai transferir do seu molde base. Não esquecendo de deixar 1 centímetro lá, porque a gente já tem 1 centímetro de margem de costura, que esse molde base não tem. E daí sim você vem e vai desenhar essa pence aqui, para poder acinturar mais a sua cintura. A mesma coisa aqui, ó, na linha de cintura, aqui nessa região da lateral. Se você quiser, você também afunila 1,5 centímetro, 2 centímetros, o que você for sentindo que vai chegar mais no seu agrado, de uma cintura mais estreita e mais ajustada. Agora, com os dois moldes já cortados, a gente vai definir a barra que vai ser feita aqui na manga, que vai deixar um detalhe bem legal. Na parte da frente, a gente já tem até a marcação aqui, ó. Essa é a margem de costura que foi deixada para a costura de união do ombro. E essa nossa barra, ela não vai ter essa costura de união no ombro, ela só vai ter uma costura aqui na parte de baixo, aqui, ó, da cava do braço. Então, a gente vai ignorar esse 1 centímetro que a gente deu de margem e vai medir quanto ficou, com quanto ficou essa parte da barra aqui, ó, até essa pontinha aqui, considerando a margem que a gente deu. Então, eu venho aqui, meço, e a minha ficou com 20,5, tá? Então, eu venho aqui, anoto essa medida, aqui tem 20,5. Isso na parte da frente. Agora, na parte das costas, vamos lá. Como a gente não tem o desenho aqui da nossa parte de dentro, né? Porque a gente já fez o desenho direto com a margem de costura. Eu fiz aqui, ó, só um risquinho de 1 centímetro para eu definir que isso aqui eu não vou utilizar para essa barra que eu vou fazer. Então, eu vou medir desse ponto para baixo, tá? Venho aqui, coloco nesse pontinho aqui de baixo e vejo lá em relação a essa de cima. Deu 23. Então, 23 mais 20,5 me dá 43,5. Então, anota essa medida, 43,5. Agora, eu venho aqui e vou cortar um retângulo. Esse daqui é o retângulo que vai ser o detalhe da minha barra. E esse retângulo vai ter que ter 43 centímetros e meio, que foi o que eu acabei de medir lá, por 20, porque eu quero que essa barra tenha 10. E ela vai ser dobrada assim, ó. Imaginem que vai ser isso aqui, o detalhe da barra, ó. Ela vai estar dobrada e vai estar unida aqui com essa chemise, né? Com esse final da manga dessa chemise. Então, como eu quero que ela seja dobrada e final com 10 centímetros, eu preciso fazer ela com 20. Cortar esse retângulo de 20 por 43,5, que no meu caso foi o total que deu. Então, ó, 43,5 por 20. Só que esse meu retângulo não tem só isso, ele ainda vai ter que ter 1 centímetro ao longo de todo ele. Então, se aqui 43,5 mais 1 centímetro que eu preciso desse lado e 1 daquele, eu fico com 45,5. E aqui, além do 20, eu preciso de 1 centímetro aqui e 1 aqui, que vai me dar 22. Então, na verdade, esse meu retângulo aqui tem 45,5 por 22 centímetros. Tá? Então, esse é o tamanho do meu retângulo e vocês, claro, vão conferir as medidas no molde de vocês. Então, dessa forma, eu já estou com o meu detalhe aqui de acabamento da minha manga, desculpa, pronto. E eu vou cortar isso aqui 2 vezes no tecido, já coloquei essa informação aqui no meu molde também. Agora, a última coisa que eu preciso fazer é a minha gola, já vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Agora, vamos às medidas que a gente vai precisar tirar para construir a gola. Ó, o meu desenho aqui da frente tá aberto. Essa linha, que é a linha original, é a linha que eu vou utilizar de base. Então, lembram da linha original que a gente tirou do desenho do molde base? Eu vou colocar minha fita métrica no início dessa linha.
espinha. E é sempre legal a gente trabalhar com ela em pezinha assim, tá? Porque daí a gente tem uma realidade melhor da medida. A gente vai com essa fita métrica caminhando dentro dessa medida aqui, ó. Essa medida que tá interna aqui do meu decote, não esse afastamento de 1 centímetro que eu dei de margem de costura. Eu venho e vou caminhando com a minha fita métrica aqui, ó, por cima, com ela em pezinha. E quando chegar nesse ponto aqui, eu anoto a medida que eu alcancei aqui, a medida que eu cheguei. 12,5. Vou anotar aqui. 12,5. Agora, esse daqui é o molde das costas. Lembram que a gente já fez ele com a margem de costura? Então, eu fiz o caminho inverso aqui. Eu dei 1 centímetro para dentro para eu poder chegar nesse desenho aqui e identificar o meu decote real, sem a costura. Ó, ele chega aqui e faz esse desenho. Então, eu venho e posiciono a minha fita métrica aqui. E vou caminhando com ela também em pezinha, até chegar neste ponto. Chegou ali no ponto, eu tenho mais ou menos aqui 8,5. Então, eu anoto esse 8,5. Agora, a gente vai fazer a gola padre, que também é conhecida como gola chinesa, gola mandarim, gola militar. Tem várias nomenclaturas para essa gola. E a gente vai pegar essas medidas que a gente tirou, o 12,5 mais 8,5. No meu caso aqui, 12,5 mais 8,5 me deu uma medida total de 20,5. Então, eu tiro aqui esse molde daqui de cima e vou trabalhar agora num novo papel. Eu venho aqui num papel que tem uma metragem suficiente para eu trabalhar e dobro. E já vou fazer essa gola dobrada, que depois, a hora que eu abrir, ela já vai estar no desenho certinho para eu cortar ela de forma inteira. Venho aqui com o meu papel dobrado e defino a minha primeira linha para começar a desenhar a gola. Faço uma linha esquadrada aqui, coloco uma parte do esquadro na dobra do papel e a outra eu traço uma linha reta. Agora eu venho aqui e eu vou traçar a minha primeira medida, que é o 8,5 que eu tirei da medida das costas. Eu venho aqui e marco esse 8,5. Agora eu vou definir que eu quero essa minha golinha com 3 centímetros. Então, eu venho aqui e marco os 3 centímetros aqui. Marco os 3 centímetros aqui em cima desse 8,5 que eu marquei. E assim eu já tenho essa medida da golinha definida, que é 3 centímetros. Você pode definir a medida que você quiser. A partir de 2 centímetros já fica bem legal. Você pode fazer ela mais estreitinha, um pouquinho maior, até uns 5 centímetros. Então, eu defini aqui 3 centímetros. Agora, eu vou fazer a minha curvatura aqui. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar a medida do meu decote da frente, que eu tirei, que é 2,5, e eu vou tirar 2,5. Claro que esse é o meu caso. Se você mediu e deu 15, você também vai tirar 2,5. Todo mundo vai tirar 2,5 dessa medida. Então, como eu medi e deu 12,5 a minha, eu tirando 2,5 eu fico com 10. Então, eu marco dessa medida de 8 para cá, 10. Esse 10 eu vou esquadrar para cima. Venho aqui, esquadro esse 10 para cima e vou marcar 7 centímetros aqui em direção a essa linha de cima. Esses 7 centímetros é uma medida base para a gente começar a modelar. Vocês vão também usar essa medida, tá? Porque ela vai dar uma curvatura bem legal aqui pro pescoço. Então, já que eu marquei aqui esses 7 centímetros para cima, agora eu venho aqui com a minha régua curva, posiciono ela no início aqui desse ponto de 8,5 que eu marquei. E aqui também, nesse ponto de 7. Então, eu vou definindo aqui até que eu fique com uma curva legal, uma curva bonita, anatômica. Ó, como é que eu posicionei minha régua. E venho subindo com essa curva aqui até chegar nesses 7 centímetros aqui em cima que eu projetei. Então, aqui tem 7, aqui tem 10, que é o meu 12,5 menos 2,5. Deixa eu apagar isso aqui, que é de um outro desenho, pra gente não confundir. Então, agora, o que eu vou fazer? Tudo isso aqui precisa também ter os mesmos 3 centímetros que eu coloquei aqui. Então, eu venho com a minha régua, a régua que eu quiser usar, e vou marcando esses 3 centímetros ao longo dessa curvatura.
Vou marcando, vou girando aqui. Quanto mais medidas eu colocar, mais certinho vai ficar essa minha curva. E daí eu venho, posso virar mão livre mesmo. Deixa eu ver se tá bem focadinho aqui para vocês verem o desenho. Ó, eu posso virar mão livre mesmo e ligando esses pontinhos de 3 centímetros. Agora eu preciso confirmar se essa minha curva aqui de baixo vai ter o total que eu preciso, que é 8,5 mais 12,5, que é o meu decote da frente mais o decote das costas. Então eu venho da mesma forma como eu conferi as medidas, eu venho com a fita métrica, em pezinha aqui e vou acompanhando essa curvatura para ver se ela tá atendendo a medida que eu preciso de 20,5. Ó, deu certinho, gente, certinho. Pode ser que não dê, tá? Se, por exemplo, faltar um pouco, você prolonga um pouco mais essa curva. Se sobrou, você desce e recua um pouco mais. A minha deu perfeito aqui nesse ponto. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou definir o desenho aqui daquele detalhe frontal. Eu posso tanto fazer reto, como eu posso fazer com aquela curvinha. Aqui, caso eu fosse fazer reto, é como se eu imaginasse um esquadro, pegando essa linha aqui, ó, como se fosse quase que uma linha reta, tá? Eu venho aqui como se esse esquadro viesse e traçasse uma linha. Então, se eu quisesse reto, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou até fazer tracejado para vocês verem. Dessa linha reta eu posso usar como base para fazer o meu desenho curvo. Então, eu vou vir aqui e vou curvando esse meu detalhe. Daí aqui é muito livre, cada um pode fazer como quiser, tá? Retinho ele fica bem bonito também, mas o padrão desse tipo de gola é esse desenho aqui, essa curvatura, que vocês vão ver que vai ficar super bonito depois. Então daí você vem aqui, pode marcar melhor esse desenho. E agora o que tá faltando aqui? A gente dá a nossa margem de costura, que é 1 centímetro em torno de toda essa lateral, de todo o desenho, tá? E daí a gente já pode destacar. Isso aqui a gente vai cortar, tá? Essa daqui que é a nossa gola. A gente vai cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes na entretela. Vai ficar uma golinha bem estruturadinha aqui pra gente ter esse acabamento bem legal. Então agora é só cortar, eu já vou cortar direto aqui, que eu já consigo ter uma noção de quanto é esse 1 centímetro, mas vocês podem marcar o desenho em volta de todo esse desenho aqui de 1 centímetro de afastamento.